Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um Mapa Mental. Nesse mapa, vamos continuar falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Segunda Guerra Mundial, parte 2. Pois bem, como dito no primeiro mapa mental sobre a Segunda Guerra, Japão, Alemanha e Itália tinham feito uma aliança. Juntos, eles deram origem ao eixo Roma-Berlim-Tóquio. Essas três nações se uniram porque tinham o desejo de expandir suas fronteiras. Do lado japonês, os americanos eram uma pedra no sapato. A região que eles desejavam sofria influência dos norte-americanos e os japoneses viam isso como um grande problema. Os americanos também. Como resolver? Vamos atacar os americanos, disseram os japoneses. Sendo assim, no dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram, de surpresa, a base americana de Pearl Harbor, localizada no Oceano Pacífico. O objetivo era se livrar da presença norte-americana na região, mas não deu certo. Após esse ataque, os americanos declararam guerra aos japoneses, e o bicho vai pegar. Aproveitando que estamos falando dos nossos vizinhos americanos, vamos falar um pouco sobre o Brasil. Pois é, o Brasil lutou na Segunda Guerra. Quando a guerra começou, quase entramos nela do lado da Alemanha. Isso mesmo, do lado da Alemanha. Mas, no final das contas, depois de uma aproximação com os americanos, que aconteceu em decorrência da política da boa vizinhança, acabamos entrando na guerra do lado das forças aliadas. A verdade é que os americanos emprestaram grana ao Getúlio para financiar a indústria nacional e o Brasil cedeu um espaço para a construção de uma base americana em solo brasileiro. E assim, depois dos negócios feitos, o Brasil enviou mais de 20 mil homens para lutar no sul da Itália. Pensou Getúlio: Alemanha, nos aguarde, a cobra vai fumar. Voltando à luta entre Estados Unidos da América e Japão, vai rolar uma outra batalha importante, também no Oceano Pacífico, a Batalha de Midway. Quem atacou? Os japoneses atacaram a base norte-americana. Quem venceu? Os norte-americanos. E venceram porque ficaram sabendo do ataque com antecedência. Na Segunda Guerra Mundial, a espionagem correu solta. Essa batalha foi decisiva na Guerra do Pacífico. Após ela, o jogo virou para o lado dos aliados. Se antes eram os japoneses que estavam se dando bem, agora os americanos estão empurrando os japoneses de volta para casa. Os russos, após a Batalha de Stalingrado, estão mandando os nazistas de volta para casa. Como dito agora há pouco, os americanos, após a Batalha de Midway, estão mandando os japoneses de volta para casa. Dessa forma, sentindo que o jogo havia virado, as lideranças mundiais da época, Stalin, Rússia, Roosevelt, Estados Unidos e Churchill, Inglaterra, se reúnem na chamada Conferência de Teherã para definir os próximos passos da guerra. Como vamos mexer as peças para sufocar o inimigo? Nesse contexto, vai rolar a conquista do norte da África. Parte dos aliados acreditavam que esse seria o caminho ideal para chegar até o sul da Itália. Norte da África conquistado, os aliados se dedicaram a conquistar a Sicília, para de lá seguir até o centro da Itália. Aqui vai rolar um plano de contra-espionagem muito louco. Os aliados enganaram os alemães usando um cadáver. Uma história muito legal. Pesquisa aí na internet para saber mais. O fato é que os aliados entraram na Itália. O rei italiano, pressionado, muda de lado na guerra. Agora, a Itália está contra a Alemanha. E ele faz ainda mais. Manda prender Mussolini. Hitler, vendo tudo isso acontecer na Itália, organiza um super plano para resgatar Mussolini da prisão. E não é que deu certo. Ele resgatou Mussolini e o levou para a Alemanha. Na sequência, os nazistas decidem invadir a Itália. Isso mesmo, Hitler decide invadir a Itália. Você não ouviu errado. Agora a Alemanha e a Itália estão em lados opostos na guerra. Mussolini vai ser o encarregado de mandar na parte ocupada pela Alemanha. A Alemanha está no norte da Itália e os aliados ao sul. Os aliados e a resistência civil italiana, os partigianes, continuaram a reconquistar a Itália e acabaram por conquistar a parte que estava sob o comando de Mussolini. Percebendo que o cerco havia fechado, ele tentou fugir, mas acabou capturado e morto, em abril de 1945. Seu corpo e de sua amante foram levados para a cidade de Milão e foram humilhados pelos italianos, que, anos antes, o idolatravam. Paralelo a isso tudo, os russos continuam empurrando os nazistas de volta para casa, mas insistem que ingleses e americanos abram uma nova frente de batalha na Europa para ajudar na tarefa de encurralar o eixo. É nesse contexto que vai rolar a maior operação aeronaval da história, o Dia D. Os aliados vão invadir o litoral francês, na região da Normandia, que estava dominada pelos nazistas desde o início da guerra. A tarefa não vai ser fácil. Ali eles tinham construído a Muralha do Atlântico, mas mesmo assim, com muita dificuldade, os aliados foram ganhando terreno, e assim como na Itália, com a ajuda dos partisans, a resistência civil francesa, conseguem libertar a França das mãos do inimigo. Agora, o cerco se fechou. Os nazistas estão encurralados e sendo empurrados para dentro de suas fronteiras. Diante dos fatos, vai rolar um momento decisivo da guerra, a Batalha de Berlim. A verdade é que os russos chegaram de um lado, os anglo-americanos de outro, e os alemães não tinham como escapar ou vencer a batalha. Mesmo assim, Hitler se recusa a fugir e dá ordens para que crianças, mulheres e idosos defendam Berlim até o último momento. Com os cercos fechando cada vez mais e com medo de ser capturado pelo inimigo, Hitler e sua esposa se matam, e seus corpos, conforme ordens expressas que ele havia dado, são incinerados, queimados.
Após a morte de Hitler, em maio de 1945, a Alemanha se rende. Mas a guerra no Pacífico ainda continuava. Os japoneses se recusavam a aceitar a rendição imposta pelos americanos. E é aí que vai acontecer a tragédia que assombrou e ainda assombra o mundo: o uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Disseram os americanos que as bombas foram necessárias porque os japoneses jamais se renderiam. Na visão norte-americana, eles, mesmo sem condição para tal, iriam brigar até o último homem, e por isso, para forçar a rendição de forma mais rápida, os americanos usaram as bombas atômicas. É importante dizer que, para muitos historiadores, essa foi somente uma desculpa americana. Para esses historiadores, a guerra acabaria em pouco tempo, mesmo sem o uso das armas atômicas. Entretanto, os americanos fizeram questão de usar para demonstrar seu poderio. Afinal, os sinais de uma guerra ideológica, a Guerra Fria, já eram mais do que evidentes. Depois de todos esses eventos, em setembro de 1945, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim e começou o acerto de contas. Os julgamentos de Nuremberg fazem parte desse momento da história. Apesar de muitos inimigos terem fugido sem pagar pelos crimes que cometeram durante a guerra, e, diga-se de passagem, sem que os aliados também fossem julgados pelos seus crimes, afinal, nessa guerra e em todas as guerras, mesmo os ditos mocinhos não são tão mocinhos assim. O fato é que vários dos inimigos capturados foram julgados e condenados pelas atrocidades que cometeram. E, para evitar que atrocidades como as que aconteceram durante a Segunda Guerra voltem a assolar o mundo, foi criada a Organização das Nações Unidas e redigida a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por fim, como resultado da Segunda Guerra Mundial, o mundo vai viver uma queda de braços ideológica, a chamada Guerra Fria. Mas esse é assunto para outro mapa mental. Por hoje é só. Obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Espero que tenham compreendido. Valeu. Fui!